Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados amigos, irmãos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui me encontro mais uma vez no início de um novo dia para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Como sempre, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Conforme vocês bem já sabem, iniciamos novas meditações dentro de textos do apóstolo Paulo, que ele escreveu para diversas igrejas. Já meditamos aqui em textos que ele escreveu para os Filipenses, para os Gálatas, etc., né? E agora nós estamos meditando nesse texto maravilhoso que ele está escrevendo para a igreja em Éfeso, na região da Ásia Menor. Capítulo de número 2. Conforme eu já vos falei ontem, convém ler todo este capítulo, que é de uma preciosidade maravilhosa. E olha que profundidade ele está aqui nos trazendo da parte de Deus, neste versículo de número 2. Efésios, capítulo 2, versículo também de número 2. Olha o que ele diz. E que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, que profundidade tem nestas palavras do nosso querido e sábio apóstolo Paulo. Meditamos no dia de ontem que ele nos vivificou, não é? Isso quer dizer o quê? Ele nos ressuscitou. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos trouxe à vida, pois mortos estávamos em nossos delitos, em nossas ofensas a Deus, em nossos pecados. Ao ouvirmos o Evangelho e crermos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nascemos de novo. João 3, 3 e 5, Tito 3 e 5. Ao crermos do Evangelho, ressuscitamos de uma vida mortificada para o pecado. João 11, 25 e 26. E hoje, Paulo está agora dando ênfase, mostrando como vivíamos no passado. Olha o que ele diz. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Isso quer dizer o quê? Segundo a ordem mundial deste mundo, a ordem desse sistema maligno que é o mundo, cheio de sensualidades, promiscuidades, pecados generalizados, iniquidade sem fim. Foi por conta desse sistema maligno que só trouxeram morte, né? Esse sistema que só trouxe morte para as criaturas de Deus, é que João declara na sua primeira epístola, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanece para sempre. Este mundo, o mundo Aion, o mundo dos prazeres, o mundo do pecado, da carne, dos vícios e males, é um sistema infernal que leva a criatura humana a mergulhar no lodaçal do pecado e se distanciar de Deus, se distanciar do céu.
O pastor Tiago chegou a dizer: adúlteros, adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quando Tiago chegou a dizer adúlteros e adúlteras, aqui ele não estava falando propriamente dito do adultério, do tocante a sexo, a conjunção carnal. Também serve, porque está se falando de mundo, né? E o mundo oferece tudo isso. Mas aqui, originalmente, Tiago estava chamando de infiéis. Infiéis, aquela que não é fiel ao Senhor. Ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha aí. Então, este mundo é um visceral inimigo de Deus e, consequentemente, da igreja. Então, não tem como entender um crente que se diz fiel ao Senhor, santo, santa, andar de braços dados, de mãos dadas, abraçados com este mundo, com esse sistema infernal, maligno e maledizente. E muitos crentes andam segundo este curso, ou segundo esta ordem, a ordem desse sistema. E Paulo, esse mesmo Paulo que nos disse isso aqui, em Efésios 2:2, ele repete de outra maneira, falando aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que ele disse: não vos conformeis com este mundo. O crente não pode se conformar com este mundo. Conformar tem duas raízes etimológicas aqui: com e formar, ou seja, forma. Conformar é você estar de acordo com a forma que o mundo oferece, de acordo com o sistema que o mundo oferece. E Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não concorde com este mundo. Quando o mundo te disser sim, você diz para ele não. Quando ele te disser não, você diz sim. Você tem que estar sempre na contramão dele, não de braços dados, não andando na mesma direção. A igreja tem que estar na contramão do mundo, este mundo aí. Porque a Bíblia fala de vários mundos, né? Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, ele aqui está falando do mundo de pessoas. Ele está falando de pessoas. Já aqui, nesses textos que eu mencionei, de João, de Tiago, está falando de um mundo sistema maligno, de um mundo pecaminoso. E a Bíblia ainda fala também de um mundo, né, que fala da natureza em si, do mundo cósmico, com suas praias, outeiros, vales, né, galáxias, etc. Mas no caso aqui, em apreço, é o mundo pecaminoso que Paulo está dizendo. E em outro tempo, ou seja, no tempo do nosso passado, da nossa incredulidade, nós andávamos segundo a ordem deste mundo, segundo o curso deste mundo, fazendo tudo que o mundo nos oferecia e nos ordenava que fizéssemos. E como escravos, obedecíamos a esse sistema. Mas Paulo prossegue que este mundo tem um comando, senhoras e senhores. Esse mundo não age sozinho. Então Paulo diz assim: em outro tempo andaste segundo o curso, ou seja, a ordem deste mundo, e ele prossegue: segundo o príncipe das potestades do ar. Ele está falando de quem? De Satanás, do diabo. E olha como aqui Paulo está dizendo que ele chefia o príncipe das potestades.
Potestades aqui, irmão, está se falando de autoridades. E quando fala potestades do ar, está se falando de anjos poderosos que povoam esse espaço por aí, sabe? E que preenche este mundo, dirigindo nações, cidades, autoridades, induzindo-as ao erro, não somente autoridades, como os que são submissos a essas autoridades, isto é, o povo, as gerações, as gentes. E Paulo está aqui dizendo que quem não tem Cristo, quem está fora da igreja, não somente anda debaixo da ordem desse mundo, como debaixo deste príncipe, viu? Que é Satanás. É ele quem comanda este mundo, é por isso que esse mundo é tão mau. É por isso que você tem ao redor do mundo tantas autoridades más, sem sensibilidades, incrédulas, que odeiam o povo de Deus, a palavra, e que tudo faz para que a Bíblia seja extinta, a religião também, e a qualquer custo eles querem implantar a desmoralização, uma sociedade degenerada, cheia de pecados, onde os padrões bíblicos eles querem a todo custo acabar, e dentre eles a família, o casamento de um homem com uma mulher, de onde filhos são gerados, famílias surgem, sociedades e nações. O diabo quer acabar com tudo isto. E ele usa quem? O sistema que ele deixou no mundo, que põe nos corações dos políticos, das autoridades, para fazerem leis infernais, malignas, para tirar de Deus a glória e da Bíblia o seu padrão, querendo que uma sociedade mundial se torne degenerada e promíscua. É ele quem comanda. Paulo chega a chamá-lo de o Deus deste século. Leia 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo diz, o Deus deste século. Este século aqui é o mesmo mundo, viu? É o mesmo mundo que ele está falando aqui em Efésios 2:2, em Romanos 12:2, que João fala, né? Na sua primeira epístola 2:15-17. E Tiago fala na sua epístola 4:4, que eu já citei aqui. Então, entenda este século aqui como este mundo. E Paulo está dizendo que o Deus deste mundo, o Deus deste século, presta atenção agora, tem cegado a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então veja que os incrédulos estão à mercê de Satanás, do menor ao maior, da massa humana às autoridades que constituídas as governam, as dirigem. E sendo eles incrédulos, Satanás tem eles como uma presa fácil e cega suas mentes para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Vocês estão vendo contra quem estamos lutando? É por isso que Paulo escrevendo aí aqui mesmo aos Efésios, né? Sendo que no capítulo 6, a partir do versículo 10, que é a batalha que todo cristão enfrenta, leia lá, onde ele fala que não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo nos ensina a nos revestir da armadura de Deus para combater todo este mal. E Satanás, irmãos, que Paulo chama de Deus deste século, Jesus chega a chamá-lo de príncipe deste mundo, que, segundo o que Jesus disse, ele já está julgado. Graças a Deus por isso. E muito breve ele vai cumprir a pena eterna dele, quando ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estarão na época a besta e o falso profeta. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Ele receberá sua paga eterna, mas enquanto isso não chega, ele está por aí dominando esse sistema
e levando muitos a se afastarem de Deus e levando essa gente para o inferno. E que eu e você não estejamos nesta lista. Já tivemos, mas que agora saímos pelo sangue de Jesus e vamos fazer de um tudo para não voltarmos mais para lá. Essa referência que Jesus chama Satanás do príncipe deste mundo, que já está julgado, está em João capítulo 16 e o versículo de número 11. Então veja que este mundo aí e os que a ele servem estão seguindo o seu próprio curso e seguindo aquilo que o príncipe das potestades do ar tem designado. E Paulo conclui que esse príncipe das potestades do ar é o espírito do mal, que agora opera aonde? Nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos? Aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que não querem obedecer a sua palavra, os incrédulos, os céticos, os ateus, que estão a serviço de Satanás e seu sistema e que se opõem contra tudo que é de Deus, contra tudo que é de uma religião bibliocêntrica e cristã, contra a própria Bíblia Sagrada. A única oposição que este mundo tem, irmãos, que Satanás tem, é a igreja. É a igreja que tem de Deus o poder de expulsá-lo. É a igreja que tem o poder de, pregando a palavra, resgatar vidas de suas garras, de suas prisões, trazendo-as para a liberdade em Cristo Jesus. É o poder da palavra que é a verdade que liberta. E essa verdade é Cristo que deixa o homem verdadeiramente livre. João 8, 32 e 36. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Olha aí. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 e 18. Se Jesus disse que temos poder de expulsar demônios no seu nome, é porque somente nós, igreja, temos esta autoridade de, uma vez sujeitando-nos a Deus, podemos resistir ao diabo para que ele fuja de cada um de nós. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. É você, meu irmão, que tem este poder de expulsar demônios e libertar vidas, trazendo-as ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que isto aconteça, eu e você precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a santa vontade de Deus. E para isso temos que ser santos, temos que ser puros, temos que ser pessoas novamente nascidas, verdadeiramente ressuscitadas por Cristo, para Cristo, e para que através de Cristo levemos esta palavra poderosa para resgatar e libertar vidas. Não andamos mais segundo o curso deste mundo. Não andamos mais debaixo da ordem do príncipe das potestades do ar. Não pertencemos mais à lista daqueles que se chama filhos da desobediência e que por conta disto o diabo nestes filhos opera. Sim, o Espírito continua operando nos filhos da desobediência hoje, mas nos filhos de Deus, que é a igreja, não, jamais, porque fomos livres pelo poder do sangue de Jesus. E é assim que devemos permanecer. E é por causa disto que Paulo disse: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, ou seja, vigie e não caia. 1 Coríntios 10, 12. E Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Se a tua carne, a minha carne, a nossa carne é fraca, o remédio é vigilância e oração. E Pedro, sabendo de tudo isto e corroborando com tudo que Paulo dizia,
ele também disse: sede sóbrios, isto é, sede equilibrados, e vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Você está vendo? Mesmo ele já tendo perdido a batalha, já perdido um povo grande para Deus, ele não desiste de continuar tentando ganhar outra vez para ele, além de tentar manter os que com ele já estão aí no mundo. E ele só consegue perder quando a igreja chega, que o evangelho prega e que o poder desta palavra arranca das garras dele preciosas almas para o Senhor Jesus. É por isso que Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis, para que pregueis as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então não fomos chamados para ficarmos de braços cruzados, irmãos. Nós fomos eleitos, tornamos-nos sacerdócio real. Somos nação santa e um povo adquirido pelo sangue de Jesus para anunciar a outros, levar a outros esta palavra que vai trazê-los das trevas, onde nós estávamos, para a luz, onde hoje nós estamos. Que coisa linda, né? Então, cumpra, exerça o teu papel. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele continua operando lá, mas na igreja, jamais. É por isso que a igreja está sempre sendo oponente, opositora deste mundo, do lado de Deus, levando a verdade que liberta para trazer vidas preciosas que estão na escravidão do pecado para a liberdade da graça, da luz e da salvação. E, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha de onde Deus te tirou e olha onde você está. Pense nisso. Deus te abençoe. E se você ainda de lá não saiu, saia, aceitando a Jesus como teu Salvador, e venha para o nosso lado, para a igreja, e seja um homem livre, uma mulher livre, para servir a Deus. Mais uma vez digo, pense nisto. Deus te abençoe. Amado Deus e Pai, receba a nossa adoração e louvor. Que alegria, Senhor, está aqui ministrando a Tua palavra, dizendo a todos que há esperança em Ti, salvação em Ti, liberdade em Ti, e que possamos nos tornar seres humanos livres para o Teu serviço, para a Tua adoração, para o Teu louvor. Estenda a Tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Eu te imploro, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que a você deseja um abençoado dia na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.